Olá, espero que esteja tudo bem com você. Contribuinte separado de fato. Como entregar a sua declaração de renda com essas informações, nessa situação? Então, o tema do vídeo é esse, né? Fique até o final, você entenda aí o que é o contribuinte separado de fato, como você vai preparar a sua declaração e como você vai entregar, né, essa declaração que todos os anos você deve preencher e entregar com certeza pelo seu faturamento ou por algum outro motivo. Então, vamos ao nosso conteúdo. Primeiramente, eu quero me apresentar. Meu nome é Marlon Ajala Diniz, né? Sou contador, consultor, né? E atendemos os micro e pequenos empreendedores. Nosso canal aqui do YouTube é o Contabilmente Simples, por Marlon Ajala. São conteúdos, né, que a gente é especializado, normalmente prestadores de serviço, a gente traz conteúdo, mas muito mais coisa a gente traz de micro e pequenos empreendedores, declaração de renda como é esse vídeo, enfim, muita coisa aí, empreendedorismo, né, dicas para os empresários, né, que estão iniciando as suas atividades. Então, são esses os temas do canal. Se você, né, quiser, já convido a se inscrever no canal. Se você tem alguma dúvida, algum vídeo específico aí que você quisesse que a gente faça, né, só me chame no WhatsApp aí, ou se tiver dúvida pode me chamar no WhatsApp aí, vamos continuar conversando. O intuito sempre é ajudar, tá bom? Então vamos iniciar. Contribuinte separado de fato, o que é? É um termo usado aí para descrever um casal, né, que deixou de viver junto, mas, né, ele não formalizou o divórcio. Então, de fato, porque realmente aconteceu, mas ele não formalizou o divórcio ainda, né? É questão burocrática, é uma situação aí, né? É muitos fatos aí que podem, né, levar a essa questão de prorrogação aí da separação, né? Então, como você vai fazer isso na sua declaração de renda? Então, nossa situação do vídeo, da aula, né, que eu quero conversar aqui com você se você separou de fato e ainda continua, né, legalmente registrado, está em conjunto aí com a outra pessoa, você tem que entregar a sua declaração da seguinte maneira, tá bom? Contribuinte separado de fato apresenta a declaração de acordo com as instruções para o contribuinte casado. Então eu tenho um vídeo que eu já fiz sobre o contribuinte casado, vou deixar aqui ou nesse canto aqui do vídeo, você acompanhe, olhe o vídeo, as regras são as mesmas, tá bom? Mas eu vou fazer um resumo aqui, uma regrinha que é diferente. Declaração em separado, opção 1, né? Declaração em separado, ou seja, cada um entrega a sua declaração. Cada cônjuge deve incluir na sua declaração os seus rendimentos próprios. Claro, você tem o seu patrimônio, os seus rendimentos, né? Eu tenho o meu salário e a minha esposa tem o salário dela. Cada um entrega os seus rendimentos. Eu tenho a minha casa e a minha esposa tem a casa dela. Cada um entrega o seu patrimônio separadamente. E além deste patrimônio, né, individual, vai entregar o que? 50% dos rendimentos, né, produzidos pelos bens comuns, né? Então, se eu tenho, né, o marido e a esposa tem uma casa em conjunto, 50% do rendimento do aluguel vai para mim e 50% vai para ela. Se assim for, 50-50. Se for mais 70 meu e 30 dela, independente disso, né, vai ser normalmente 50. Então vai todos aqueles rendimentos, né, que foi produzido comuns, vai 50% para cada um, tá bom? Depois tem a opção 2. Cada cônjuge deve incluir na sua declaração os rendimentos próprios. E um dos cônjuges, né, rendimentos próprios, patrimônio próprio, né, cada um coloca ali seu rendimento, tá? Como a gente já falou, o seu salário, o seu rendimento de aplicação financeira, enfim, qualquer que for os seus rendimentos. E apenas dos cônjuges, ou o marido ou a esposa, ou enfim, e um dos cônjuges inclui o total dos rendimentos do patrimônio em conjunto. Ou seja, se nós temos aquela casa, do nosso exemplo anterior, que a casa era em conjunto e aí ia colocar 50%, aí muda essa situação. No lugar de colocar 50 para mim e 50 para a esposa,
vai colocar 100% na minha declaração, né, o rendimento e nada para ela. Então isso deve fazer uma análise, inclusive é uma alternativa aí de diminuir, né, a questão de impostos, enfim. Isso vai depender de uma boa preparação da sua declaração de renda. Então, se você precisar aí de alguém que lhe auxilie, lhe ajude a preparar e entregar a declaração, entre em contato conosco. A gente vai organizar a sua declaração com muita responsabilidade, né, organizando da melhor forma possível, tá bom? Depois tem antes disso, novamente, vou convidá-lo a se inscrever, né, no canal. A gente traz conteúdos, como já disse. Comente aqui se você tem alguma dúvida, passou por uma situação parecida, me ajuda bastante, porque eu vou entender o que você tem de dúvidas, como está o seu conhecimento em relação a isso, né, para a gente trazer mais conteúdos específicos que possam lhe ajudar ainda mais, tá bom? Então fica aí no convite de você se inscrever e dê o like no vídeo aí se você gostar, tá bom? Vamos continuar. Declaração em conjunto, ou seja, vai entregar um dos cônjuges, vai entregar a declaração, tá? Com o total dos rendimentos dos dois, com o total dos bens dos dois. Ó, é apresentado em nome de um dos cônjuges, abrangendo todos os rendimentos de ambos os cônjuges, e inclusive os provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade e das pensões de gozo privativo. Então, ou seja, 100% independente, né, se tinha esses contratos com cláusula, né, de incomunicabilidade, enfim. Então, vai colocar o quê? Total do patrimônio dos dois, total de rendimento dos dois. Bem? Contribuinte separado judicialmente, divorciado que tenha dissolvido união estável ou separado, ou divorciado por escritura pública, é uma outra situação, né? Tenha separado judicialmente, divorciado, né? Ou divorciado por escritura pública. Qual é a situação? Apresenta a declaração, né, na condição de solteiro, ou seja, individual, caso não esteja casado novamente, né, ou vivendo em união estável em 31/12 do último ano, né, do ano calendário, podendo incluir dependente do qual detém a guarda judicial, incluindo os rendimentos deste em sua declaração. Então, a pessoa que tem a guarda judicial do dependente, né, vai colocar ali na relação dos dependentes e vai colocar também a soma, vai somar na sua declaração os rendimentos desse dependente, tá bom? E aqui no caso, quem vai pagar, né? Deduzir pensão alimentícia paga em face das normas do direito de família quando em cumprimento da decisão judicial, inclusive os alimentos provisionais de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública. Ou seja, essa pessoa que vai pagar, né, ela coloca lá na pensão, né, alimentícia, coloca lá nesses pagamentos aí a pessoa que está pagando, né, a pensão alimentícia, tá bem? Então assim funciona se caso tiver, né, o dependente passa a ser o dependente. Ou o responsável pela guarda judicial de filhos obrigados a declarar deve apresentar declaração em separado para cada um deles, ainda que menores, incluindo rendimentos próprios destes. Ou seja, se eu tenho o filho, fico com a guarda, né, eu vou entregar a minha declaração de renda, pessoa física, e eu vou entregar uma outra declaração de renda do meu filho, que é dependente, né, mas ele coloca em separado. Se eu tenho 3 filhos, entrega 3 declarações com as rendas deles, tá? É uma alternativa sim, bom? Os rendimentos dos dependentes devem ser informados na declaração do titular, na aba dependentes. Em caso, se a pessoa coloca o dependente na sua declaração, aí ele vai ter que registrar esses dependentes na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica ou de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, e do exterior ou na ficha imposto pago dos dependentes. Então, inclusive, né, já em resumo, vai colocar esse dependente ali e vai colocar todos os seus rendimentos, todos os seus pagamentos. Os bens e direitos e dívidas e ônus reais dos dependentes devem ser informados nas fichas bens
e direitos e dívidas e ônus reais. Ou seja, a pessoa que vai deter esses dependentes vai colocar os seus rendimentos, vai colocar lá com ele como dependente e também vai colocar as suas dívidas, né, como consta lá nos documentos, enfim. Responsável pela guarda judicial. Ele pode colocar, né, opcionalmente, em conjunto, em seu próprio nome, incluindo, nesse caso, os rendimentos, os bens, direito dos filhos em sua declaração. Foi o que a gente explicou aqui. Você deve levar em consideração o quê? A questão tributária, né? Qual é a que mais vantajosa, você colocar separadamente os rendimentos do filho ou vai ter que somar esses rendimentos. Você não pode esquecer disso. Quando você coloca a sua declaração e coloca o dependente, os rendimentos do dependente, um recebimento do dependente, né, judicial, pode ser uma pensão, deve ser somada ali, o que não pode ser tão vantajoso assim. Então, a priori, você vai colocar, né, vai entregar a declaração de forma separada. Tanto você que é pai, se você tem o dependente, coloca lá, né, separado, entrega a declaração dele, o rendimento, a pensão dele, enfim, assim funciona. Então, eu quis trazer aqui essas questões de declaração de renda, porque todos os meses aí me chamam, né, porque tem dúvidas em relação a isso, tem como eu vou fazer, né, a declaração. Então eu estou fazendo uma relação de vídeos, né, que vai ajudar. Vou trazer tudo aqui sobre declaração de renda. Já fiz vários outros aqui, né, acompanhe ali no canal, tem questão, já fiz de carnê-leão, já fiz um monte de vídeos, né, explicando as questões da declaração de renda, mas é o início, nós vamos fazer muito mais, né? Então o tema de hoje é o contribuinte separado de fato, né, para você que está nessa situação, como você vai entregar a sua declaração. E quando tem separação, normalmente tem o dependente, né, tem os filhos menores. Já aproveitei e expliquei como você vai fazer. A pessoa que paga a pensão vai colocar o pagamento de pensões, né, vai incluir essa despesa, e a pessoa que recebe pode pagar, né, colocar o dependente na sua declaração e somar os rendimentos desse dependente ou fazer declarações separadas, tá bom? Então o tema de hoje é esse. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.